Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Tribuna Entrevista. Falamos diretamente dos estúdios A Tribuna, aqui em Niterói, e estamos hoje com a recém-possada não, 5 meses já, né? Presidente da Fundação de Arte de Niterói, Micaela da Costa. Micaela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Só uma correção, ainda não tenho 5 meses, não. Tomei posse no final de janeiro, então, ó, não Quase. corta meu tempo, não. Quase 5 meses já de cargo, e eu vou passar um pouquinho da bio dela, essa eu vou ter que ler porque, de fato, é longa. Micaela da Costa Severina é nascida em Belford Roxo, mas já explicou pra gente que a maior parte da formação dela foi em Nova Iguaçu, é formada em gestão pública na UFRJ e é mestrando em ciências sociais na PUC. Já atuou como articuladora social na Prefeitura de Nova Iguaçu, como superintendente de projetos especiais em Maricá, como secretária de Planejamento e Orçamento do município de Magé e como coordenadora do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social da cidade do Rio de Janeiro. Antes de assumir a presidência da Fundação de Arte de Niterói, Micaela estava no Ministério da Cultura e atuava como coordenadora geral do Sistema Nacional de Cultura. Para quem não sabe, o Sistema Nacional de Cultura é um processo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura democráticas e permanente pactuada entre os entes e a sociedade. Foi tudo? Foi. Coisa pra caramba, mas a gente percebeu que não tem ainda sua primeira passagem por Niterói agora, né, no cargo da FAM. E já queria começar por essa sua relação. Como era a sua relação com Niterói antes de você assumir o cargo e agora já quase 5 meses como presidente? A minha primeira experiência como gestora aqui em Niterói, né? A minha história com Niterói é longa. Eu começo a minha atuação no movimento estudantil, em Nova Iguaçu, mas logo eu fui parte de um grupo nacional de movimento estudantil. Então eu acompanhei aqui em Niterói a eleição da Unis de 2005. Então, 2005, eleição da Unis aqui em Niterói, eu já estava atuando na cidade. E aí, durante o movimento estudantil, a gente atuou há muitos anos aqui, no movimento secundarista. Depois eu fui para o movimento universitário, então ajudei muito a eleição de DCE da UF aqui. Então, tem uma história longa, além de muitos amigos, né? Na época do Ministério, eu já estava com uma base aqui em Niterói, porque apesar de ter me mudado para Brasília, eu vinha muito ao Rio de Janeiro, e aí nessas vindas para o Rio de Janeiro já era na cidade de Niterói. Então, assim, para mim foi a mudança Brasília-Niterói direto, mas assim, sem nenhum tipo de dificuldade, porque é uma história assim afetiva, grande e longa já com a cidade. E falando um pouquinho de você tá morando em Niterói, já tem alguma coisa para destacar na cidade? Eu tô morando em Niterói, mas é isso, né? Eu já tô em Niterói há 1 ano e pouco, né? Então, assim, morando, né, antes nessa divisão Brasília-Niterói, agora em Niterói direto. Mas, assim, é isso, é uma cidade que eu já frequento muito há muitos anos, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela cidade. Então, assim, é aquela pessoa que é da praia de Taquatiara, mas que também gosto mais daquela calmaria de Itaipu, né? Do mar mais calmo, dos restaurantes, dos teatros. Assim, ser presidente da FAM ainda é um prazer enorme, porque uma das coisas que eu sempre gostei muito de Niterói é que é uma cidade muito cultural, uma cidade muito artística, né? Então, assim, você tem uma possibilidade de viver a cultura, né? De viver a arte muito grande na cidade. Então, isso sempre foi uma coisa que me apaixonou muito e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na cidade quando não estou trabalhando. É isso, né? Nas horas vagas, o que você faz? Isso aí. E falando um pouquinho da FAM, como foi feito o convite para você assumir esse cargo, né? Então, é meio engraçado, né? O convite oficial eu recebi às 7h30 do 31 de dezembro. Estava já pronta para ir para o Réveillon, e aí chegou o convite oficial, digamos assim, né? Mas, assim, é uma conversa importante que a gente vinha tendo, né? Um convite para fazer esse trabalho na FAM e também ajudar nesse processo de interlocução com o governo federal, né? A minha relação em Brasília era uma relação já muito forte, mesmo antes da eleição do presidente Lula, né? Já tem um histórico com o presidente Lula e com alguns dos ministros já de algum tempo. Então, o convite tinha muito a ver com a experiência na gestão pública, né? A experiência nessa gestão da cultura e a vontade de fazer com que Niterói tivesse mais essa proximidade também. E falando um pouquinho da sua experiência mesmo, até no Ministério da Cultura, o que você acha que você traz para a FAM, para Niterói, para ajudar no desenvolvimento cultural da cidade? Eu acho que a primeira coisa é essa
Quando você está no Ministério da Cultura, uma das minhas funções, né, que era essa relação do Sistema Nacional de Cultura, é a relação com estados e municípios, né? Tanto que a Júlia, aqui secretária de Cultura, a gente já se conhecia disso, porque eu dava o suporte via Ministério aqui para a Secretaria de Cultura. Então, eu rodei o Brasil inteiro, né? Então, assim, eu brinco que no ano passado eu vivi num avião, foram 60 e poucos voos no ano, assim, era uma média de um voo a cada 2, 3 dias. Então, eu rodei muito o Brasil. E é muito legal você ver as experiências acontecendo em vários lugares. Isso nos traz um conjunto de ideias, mas isso nos traz também esse entendimento de que a política pública ela precisa ser feita de maneira diversa, já que a população, já que os fazeres são diversos, né? E eu acho que isso traz a gente a necessidade do ouvir, né? A gente vai falar aí um pouquinho mais à frente sobre a questão da escuta cultural, mas isso faz parte desse processo de acúmulo, que é quando você entende que a política pública ela precisa ter a cara do cidadão, da cidadã, né? E eu acho que no Ministério da Cultura isso foi muito forte. E para além disso, algumas questões que foram muito importantes para nós, né? Tanto com a Lei Paulo Gustavo, como a Política Nacional Aldir Blanc, que é um debate de descentralização, ou seja, os recursos precisam chegar em todas as pontas, e um debate de democratização, né? Que é preciso que o recurso chegue geograficamente nos lugares, mas que ele chegue também do ponto de vista de classe social, de escolaridade, né? Porque a gente vê muitos editais que são muito complexos e que as pessoas têm dificuldade de acessar o recurso por conta daquela burocracia. Então, uma coisa que a gente fez no Ministério, que a gente quer fazer aqui via fundação, é simplificar esse processo burocrático. E do ponto de vista da descentralização, assim como nós fizemos chegar recursos em todas as cidades, todas não, 98% das cidades desse país, fazer com que o recurso chegue em todos os bairros da cidade de Niterói. Acho que esse é o legado aí para cá. Falando em legado, né, vou fazer duas em uma. Qual é a sua prioridade como presidente da FAM e o que você espera deixar como legado, como no seu turno de presidente da FAM? Eu sempre falo que assim, eu não sou o presidente da FAM, né? Eu estou. Assim como eu estive no Ministério da Cultura, a gente é passageiro no cargo público. O cargo público nunca é nosso. A gente está temporariamente ocupando ele. Eu espero que eu fique um tempo suficiente para colocar muita coisa em prática, mas o fato é que eu vou passar por ele. E o que vai ficar? O que vai ficar é o artista da cidade. Gilberto Gil, no discurso de posse dele, ele dizia que quem faz que o governo, o Estado, né, com E maiúsculo, ele não faz cultura. Não é tarefa do Estado fazer cultura, não é tarefa do Estado ou do governo fazer arte. Quem faz arte é artista. O que o governo faz é garantir que esse artista tenha mais condições, melhores condições de fazer a sua arte. Então, o mais importante da FAM não é a burocracia que a gente tem lá dentro, é o artista e o cidadão niteroense, porque é através do artista que a gente consegue levar a arte para a cidade. A FAM é só uma ferramenta para fazer com que mais arte chegue nos cidadãos e que os artistas façam isso com mais facilidade. Então, qual é o legado que eu acho que eu gostaria de deixar? Que a FAM fosse enxergada pelos artistas como algo deles e delas, sabe? Que a FAM fosse entendida não como um instrumento para a gestão, mas um instrumento para a sociedade, né? E aí, com isso, obviamente, a valorização dos artistas, a descentralização dos recursos, a desburocratização, né? Acho que é isso, assim. E a prioridade é essa, a prioridade é desburocratizar, descentralizar, fazer com que o máximo de artista consiga acessar, ajudar esses artistas a acessarem outros recursos, porque às vezes o artista não consegue acessar. Teve agora 250 milhões da Petrobras para a cultura, junto com o Ministério da Cultura, inclusive, que esse edital foi construído. Será que todos os artistas da cidade souberam desse edital? Será que todos eles estavam em condições de participar desse edital? Então, assim, a nossa ideia é desburocratizar o nosso para que eles consigam acessar sem dificuldade e ajudá-los nos que eles ainda vão ter dificuldade, porque esses outros órgãos, né, não fizeram esse papel, a gente ajudar para que a gente faça com que cada vez mais artistas de Niterói ganhe projeto na Ancine, na Petrobras, enfim, em todos os espaços que a gente tem aí.
E falando dos projetos desenvolvidos na cidade, você vê algum projeto que você já tenha tido acesso que o governo federal de fato pode ajudar? Então, a gente tem dialogado bastante com o governo federal sobre a Flim, né? Inclusive, em março, eu tive em Brasília com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Inclusive, ele gravou um vídeo falando que já tem um compromisso do Ministério da Cultura de ajudar na Flim, né? Essa semana mesmo eu falei com o secretário nacional de Livre Leitura, Fabiano Piuba, sobre a reunião que a gente precisa agendar. Então, assim, certamente a festa literária esse ano vai ter um apoio do governo federal importante, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos. A gente tem dialogado bastante coisa com o governo federal, né? Pouco antes de eu sair de lá, estava sendo construído um laboratório de cultura digital, por exemplo. Esse é um debate que a gente já iniciou na cidade, assim, que a gente já vem fazendo. Porque o que acontece? Na Lei Paulo Gustavo, por exemplo, e na Aldir Blanc, uma galera que faz cultura pela internet não pôde se inscrever, porque eram vistos como influencers, e influencers está dentro da cadeia da publicidade. Só que tem uma galera que está lá atuando, cantando. Isso é cultura, isso é arte. Então, essas pessoas precisam poder se integrar. Então, cabe a nós nos atualizarmos para entender esse novo momento, que é o momento da cultura digital. E isso já é uma parceria estabelecida, por exemplo, com o Ministério da Cultura, para que Niterói seja, como cidade, pioneira nesse debate. Mas tem um monte de outras coisas aí, mas acho que essas são as que a gente já pode falar, que já estão mais amarradinhas. E tentando tirar alguma coisa de você aqui, dentre as políticas e os projetos culturais de Niterói, quais que você, na sua mente, já se destacam e qual o novo que você está com expectativa no futuro que vai se destacar? Eu acho que assim, o que mais se destaca do que já teve aqui, né, para mim é o Arte na Rua, né? É um projeto que eu acho fundamental, né? Inclusive por isso a gente está retomando ele, né? Eu acho fundamental porque ele faz com que a cultura e a arte, ela precisa sim estar no museu, ele precisa estar no teatro, ele precisa estar nos equipamentos. Também a gente não pode dizer que toda a cultura tem que ser feita o tempo inteiro na rua, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que investir nisso. Mas é preciso também a ocupação do espaço urbano com cultura e com arte. Se o espaço urbano não é ocupado com cultura e com arte, vai ser ocupado com outra coisa, que a gente não quer que seja ocupado, né? E outra coisa, hoje a gente ainda não tem equipamentos de cultura suficiente em todas as regiões da cidade. Então a gente precisa investir para criar equipamentos nessas regiões, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa ter outras medidas para que a cultura e a arte cheguem nas outras regiões da cidade, fora desse eixo centro-sul, né? E aí eu acho que o Arte na Rua também ajuda muito nisso. Então, assim, eu diria que o Arte na Rua, para mim, é do que já teve, né, um dos queridinhos, né? E do que a gente tem aí para frente, tem uma coisa que a gente tem pensado bastante, né? Porque isso, tem muita coisa sendo feita, muita coisa que já foi feita, mas eu acho que a gente precisa dar uma investida no debate das culturas periféricas, né? A gente tem expressões culturais que são historicamente do povo periférico, né? Que são historicamente de uma determinada classe social, né? Tem um debate aí também importante nesse sentido. Então, você tem, por exemplo, o funk das antigas, né? Você tem lei hoje que estabelece o funk, um regulamento para o funk das antigas, para o baile das antigas, né? Tem horário para começar, horário para acabar, para não atrapalhar a vida de ninguém. Não pode ter música com apologia à droga. Tem que ser músicas que sejam de classificação livre, ou seja, não é aquele funk com palavrão e tal, tem todo proibidão, tem toda uma legislação em torno disso. Então a prefeitura precisa ajudar, porque essa é uma expressão artística importante que precisa ter atenção. A gente tem aqui na cidade, por exemplo, 7 batalhas de rima, né, que são as rodas culturais, que são famosíssimas, que vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de um monte de lugar para conhecer. E a gente precisa também incentivar e ajudar. Então, assim, essas são algumas, né? Mas, assim, eu acho que tem esse debate da cultura periférica que vai ser uma prioridade para nós também no próximo período. E sempre lembrando que a nossa ideia é fazer isso
junto com o debate do desenvolvimento econômico. Como assim? A gente tem na Secretaria de Assistência Social, né, uma pasta de economia solidária, que é uma subsecretaria. A ideia é que esses projetos vão ser casados com a economia solidária, porque quando tem o baile funk lá dentro da comunidade, lá dentro da favela, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, tem gente vendendo coisas, né? A tia do cachorro quente, o cara que vende. Então, assim, como é que a gente faz com que essas pessoas tenham acesso às ferramentas que a Subsecretaria de Economia Solidária hoje oferece, para ter formação e tal? Então, assim, é um debate de valorização da cultura com a arte, mas entendendo que a arte, ela também é um elemento importante da economia. Então, arte com desenvolvimento econômico, social, local. Então, acho que essa é. Esses eventos estão movimentando a economia, né? De uma forma ou de outra. E já que você falou do Arte na Rua, eu acho que a gente já pode citar ele, né? Como que vai ser a volta no Arte na Rua? Você já falou que está sendo retomado esse programa. A nossa ideia tem alguns elementos novos aí, né? A maior parte da cidade já conhece o Arte na Rua. Ele é um projeto que leva os artistas, cria uma estrutura mínima em praças, né? E algumas áreas que não necessariamente são praças, mas para que o artista possa se apresentar de maneira próxima, né? Uma política de proximidade com o cidadão. E ele tem algumas coisas que eu acho que são importantes para essa nova fase. Primeiro, essa questão da descentralização. Tem arte na rua em todas as regiões da cidade. A segunda coisa é a diversidade artística. A gente ouviu muito dos artistas uma reclamação de que precisa ter espaço igual para todas as artes, né? Porque tem artes que acabam sendo mais potentes, mais potencializadas na cidade. Então, essa é uma questão. Então, assim, o Arte na Rua vai ter música, mas vai ter teatro, vai ter circo, vai ter dança, vai ter literatura, vai ter cultura periférica, vai ter fotografia, vai ter artes plásticas. Então, a ideia é que o Arte na Rua agora é com tudo, inclusive com espaço para oficinas. Então, acho que essa diversidade artística é um elemento interessante. E um outro elemento interessante que a gente está construindo, ele não vem agora no primeiro momento do Arte na Rua. A gente optou por lançar o Arte na Rua e depois fazer essa mudança para que a gente pudesse também ir sentindo, entendendo, experimentando e mais tempo para ouvir as pessoas. Mas o modo de contratação do Arte na Rua, ele vai ter uma mudança logo ali na frente, que vai ser através do credenciamento, né? O credenciamento é uma modalidade de contratação que a gente está fazendo já com base na nova lei de licitações, onde você vai se inscrever, você vai apresentar a documentação para se credenciar. E aí vai ter uma banca que vai avaliar, só vai ver se os teus documentos estão ok ou não. Tem uma banca ali, mas não é uma banca que você tem que escrever um projeto, que você tem. Não, você precisa mostrar ali, eu sou músico, olha, tá isso aqui, tá aqui. E a gente vai ter, inclusive, um período de formação. Antes de você entregar seu documento, você vai ter ali uma janela que, se você quiser, você vai poder participar das formações da FAM, onde a gente vai ensinar como preenche o cadastro, como é que monta o portfólio, tudo que você precisa saber, a gente vai ensinar. Então, assim, não vai ter desculpa de assim, não sabia como fazer, a gente vai ensinar. E aí, depois que você se credencia, você vai para uma lista. O que tem de interessante nisso? Primeiro, essa lista é pública. Então, a gente traz transparência para as contratações do Arte na Rua, né? Segundo, essa lista, além de ser transparente, ela tem uma ordem. Então, você já sabe mais ou menos quem é o próximo contratado. Então, vamos lá. Não é assim, você é imediatamente o próximo. Mas, por exemplo, tem lá nichos, né? O próximo evento é um evento que vai contratar teatro infantil. Então, você sabe que o próximo a ser contratado é o primeiro daquela fila do teatro infantil. Então, é mais democrático, mais transparente e mais do que isso. Como o artista teve que apresentar os documentos antes, no credenciamento, isso vai facilitar também o processo de pagamento. Então, com isso, a gente espera também conseguir diminuir um pouco esse tempo que o artista demora para receber. Então, eu acho que são daqueles 3 elementos que a gente falou antes, né? Descentralizar, desburocratizar e, nesse caso, também trazer a diversidade. Acho que esse é o grande... Facilitar, no geral, para o artista. Você atiçou o artista do Arte na Rua, então eu vou ter que perguntar, tem uma data já para sair o novo edital? Para quando vai ser feito o chamamento? Do credenciamento? Ainda não. Não? Ainda não. A nossa expectativa é lançar no mês que vem.
Mas como esse formato que a gente está fazendo é um formato relativamente novo, ele vai precisar passar por alguns setores de controle ainda da prefeitura, né? Não é algo que a FAM faz direto. Então, assim, vai sair da FAM, tem que passar ainda na Controladoria Geral do município, tem que passar em alguns outros órgãos, entendeu? Então a gente não sabe exatamente o tempo que vai demorar, mas nossa expectativa é lançar já no mês que vem. Junho, no caso, né? É, falando um pouco da gestão cultural de Niterói, né? A prefeitura tem mais de um gestor cultural, né? Tem a FAM, tem a Secretaria de Cultura. Eu queria que você explicasse até quais são as principais diferenças entre um e outro, qual que é a linha que traça que é a FAM, qual que é a linha que traça que é a Secretaria de Cultura. Eu acho que a Secretaria de Cultura, ela tem um papel muito importante na cidade, que é a de formular a política pública de cultura de maneira mais sistêmica, né? Hoje você tem, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura, que ele é organizado de maneira federativa, né? Então você tem as obrigações do governo federal via Ministério da Cultura, você tem as obrigações dos governos estaduais através das secretarias estaduais de cultura e você tem as secretarias municipais com as obrigações locais dentro desse sistema. E os três entes federados precisam estar integrados na discussão, por exemplo, dos planos, né? A gente brinca que é o CPF da cultura, que é Conselho, Plano e Fundo, né? Então, assim, é papel da Secretaria Municipal das Culturas organizar o Plano Municipal de Cultura, que é o nosso plano de voo, digamos assim, o que vai ser feito na política da gestão cultural da cidade nos próximos 10 anos, organizar o Conselho Municipal de Cultura, que é um espaço importante de controle social, né, de democracia, onde a gente traz a sociedade civil para participar da gestão, e organizar o Fundo Municipal de Cultura, que deve ser um fundo transparente, democrático, etc. Para além disso, a Secretaria das Culturas aqui em Niterói tem atuado muito também com a política de editais, né? Que eu acho que é uma política importante também, que aí vem contemplando muitos fazedores de cultura na cidade, né? Em compensação, a FAM, por ser uma instituição indireta, né, tem essa diferença. Ela é um órgão, a Secretaria de Cultura é um órgão direto e a Fundação de Artes de Niterói é um órgão indireto. Então, a gente tem algumas discricionariedades que a Secretaria de Cultura não tem. Então, cabe à Fundação de Artes hoje pensar a política das artes, política municipal das artes. Assim como a gente tem, por exemplo, no governo federal, a Funarte, né? Nossa querida Maria Marighella lá, né? A Maria Marighella, junto com a equipe, pensa a política nacional das artes, né? E hoje o nosso trabalho que a gente tem feito na Fundação, para além dessas várias dessas outras coisas, é pensar a política municipal das artes, uma política que também possa ser sistêmica, mas que hoje não existe um sistema nacional organizando. Porque a gente tem, por exemplo, 9 equipamentos, né, da Fundação de Arte na cidade. Qual é a relação entre esses equipamentos, sabe? Como o Museu Janete Costa, o MAC, auxiliam na política das artes visuais da cidade, né? Como a Sala Nelson Pereira dos Santos auxilia na política da dança, do teatro, da música. Então, assim, hoje eu acho que o papel da fundação do ponto de vista da gestão, né, da formulação de política pública, é pensar essa política municipal das artes integrada com a política nacional das artes, né, lá com a Funarte, e garantir formas de acesso para os artistas mais simplificadas, porque como a gente pode atuar de outras maneiras que não só através de editais, eu acho que a nossa função é usar essas ferramentas mais simples, né, para o artista. Então, acho que a política municipal das artes, atendimento 100% dos artistas, né, um cuidado com os artistas e pensar aí como nessa política municipal das artes, como ser capaz de atender a demanda das várias artes, né? Seja a periférica, seja a clássica, seja qualquer uma delas. E muita gente confunde também, tem a Coordenadoria Geral de Eventos, tem a organização do Caminho Niemeyer.
qual é a função deles, o papel deles na gestão cultural de Niterói? Tem algum papel? Então, o Caminho Niemeyer, ele é um espaço importante da cidade, né? Então, o grupo lá do Caminho Niemeyer gere aquele espaço, né? Dentro do Caminho Niemeyer, inclusive, tem um equipamento nosso, né? Que é o Teatro Popular. O Teatro Popular é da Fundação de Arte, mas está dentro do espaço físico, né? Do Caminho Niemeyer. Então, assim, eu acho que o Caminho Niemeyer tem um papel importante. Hoje a gente tem grandes eventos, inclusive, acontecendo no Caminho Niemeyer. Então, eu acho que ele tem um pensamento de política pública importante para a cidade, né? Desses eventos que chegam, que movimentam a economia, como a gente falou e tal. Eu acho que a CGE, ela tem um papel mais organizativo, né? Mais técnico, assim. Pelo que eu vejo, sobretudo da fundação da CGE, né? Dos objetivos dela como criação, era que eles fossem um órgão que conseguisse ajudar a organizar o calendário da cidade, entendeu? Então, assim, tem a FAM fazendo um evento aqui, tem a Secretaria de Cultura fazendo uma atividade aqui, ou lançando um edital, fazendo qualquer coisa do tipo, tem o Caminho Niemeyer fazendo um grande show lá. A função da CGE virar e falar assim, gente, então, vamos organizar aqui? Não tem como fazer Não tudo no vamos mesmo fazer todo dia. mundo no mesmo dia? Vocês vão dar um nó na cidade? Vamos casar as coisas? Você está fazendo sobre isso, você sobre isso, sobre isso. Vamos organizar para perpassar tudo isso? Então, eu acho que a CGE tem mais essa função, sabe? Mais de ajudar. Porque, às vezes, inclusive, você tem eventos que nem são nossos, eventos que estão vindo de fora, que estão ocupando o espaço urbano só. Então, o cara vai fazer um evento lá em São Francisco. Precisa organizar isso, porque precisa organizar com o trânsito, precisa organizar com a Seconcer, precisa organizar com os outros órgãos da prefeitura. Porque quando a gente vai fazer um evento, seja ele grande ou seja ele pequeno, ele envolve várias áreas, vários setores, né? Então, acho que a função da CGE é ajudar a integrar e articular esses setores para que a gente tenha sempre eventos bem organizados e bem articulados na cidade. Sim, você já citou que a FAM cuida de 9 equipamentos culturais, né? Qual desses hoje você acha que se destacam em Niterói e quais são os planos para desenvolvê-los ainda mais? Difícil, né? Que aí o diretor do outro equipamento vai falar assim, poxa, ela tem... Então, é muito difícil dizer qual que se destaca, porque eu acho que cada um tem uma importância muito singular na cidade, sabe? Eu poderia dizer que o MAC é um dos nossos grandes equipamentos, né? E o nosso plano para o MAC é conseguir deixar ele mais potente do que ele já é do ponto de vista de infraestrutura, né? Acho que o MAC precisa passar aí por uma atualização de infraestrutura, e acho que potencializá-lo para que ele possa receber mais artistas internacionais e, ao mesmo tempo, mais artistas da cidade, porque a gente pode casar as duas coisas. Com isso, a gente torna o museu mais potente pela sua internacionalidade e você torna o artista da cidade mais potente porque ele está expondo num museu internacional. Então, eu diria isso. O Teatro Municipal é um símbolo importante da cidade. Inclusive, a gente está prevendo aí uma reforma para o Teatro Municipal no próximo período. A gente já fez esse ano, assim que eu entrei, a gente já fez algumas pequenas reformas, mas que foram importantes no teatro, inclusive ali a reforma da Sala Carlos Couto, né, o piso novo, enfim, fizemos um conjunto de coisas ali, mas a nossa ideia é avançar nisso. Acho que o Teatro Municipal ele merece uma atenção e um cuidado importante mesmo, né? Então, eu acho que isso. Tenho conversado, também conversei com a Marilda sobre a gente popularizar também o Teatro Municipal. É importante que a gente tenha grandes concertos no Teatro Municipal, mas é importante também que os palcos do Teatro Municipal estejam abertos a outros tipos, né, a outros modelos artísticos que tragam também uma população que às vezes passa em frente ao Teatro Municipal e acha que não é para elas. É muito comum que você encontrar gente da cidade que nunca pisou no Teatro Municipal. E assim, mas a gente está fazendo uma política de formação de plateia. A Marilda faz muito isso lá no Teatro Municipal. Mas, às vezes, o cara ou a mulher olha e fala assim, cara, mas eu não vou assistir isso, porque isso não tem nada a ver comigo. Então, uma das formas de trazer as pessoas para dentro do teatro é trazer a cultura delas, que elas entendem como delas, de pertencimento, para dentro do Teatro Municipal. Então, acho que isso é um processo importante ali. O Museu Janete Costa é conhecido no Brasil e no mundo por conta da questão da cultura popular. Inclusive, a gente está com uma curadoria nova lá, bem interessante. Acho que a gente vai
bombar. Enfim, é difícil falar. A companhia de balé acabou de voltar de uma turnê internacional maravilhosa. Eu acho que, assim, todos os equipamentos da FAM são equipamentos muito potentes, né? Seria difícil dizer qual deles é o mais importante, sabe? Eu acho que cada um tem a sua especificidade e a gente vai tentar trabalhar para potencializar cada uma delas. Cada um é importante do seu jeito. Só então vou pedir pra você ranquear eles do melhor pro pior. Mas não vou pedir pra você fazer isso. Falando um pouquinho já do seu ato como presidente, né? O Escudo Cultural foi o seu primeiro ato como presidente da FAM? Meu primeiro ato público, eu diria, né? A gente assumi a FAM mais ou menos no dia 20 de janeiro, né? Aí por isso que eu brinquei da história de 5 meses, que eu falei assim, ó, de 20 de janeiro, fevereiro, março, abril, tem 3 meses e um pouquinho. Então a primeira fase da FAM, nossa, né, foi organizar a questão burocrática, né? A gente tinha algumas reclamações de pagamento, né, por conta desse processo da transição. O final do ano é um momento que tem muitas contratações por conta de aniversário da cidade, Natal e tudo mais, e Réveillon. Então, aí logo depois disso teve a transição. Então, muito artista estava preocupado com essa transição, com receber e tal. Então, assim, nosso primeiro ato foi esse. Uma coisa importante é que a gente achava que o artista precisava ter uma ferramenta, né, um canal direto com a fundação. Aí por isso a gente logo nas primeiras semanas, acho que na primeira ou na segunda semana, a gente lança o WhatsApp da FAM para ser um canal direto do artista. Inclusive esse WhatsApp nem é tratado lá na comunicação, apesar da comunicação ser fundamental, mas ele não é tratado na comunicação. O WhatsApp da FAM é tratado no gabinete direto no gabinete da presidência, porque a gente quer que seja de fato um instrumento de proximidade. E a gente começou a ouvir muita gente por ali. E aí fomos começando a organizar a coisa da burocracia necessária para os planos que a gente tinha. Só que é isso, a gente não acredita em política pública sem participação social. Então, aquele monte de plano que a gente estava pensando não poderia ir para a rua sem ouvir os mais interessados, os mais envolvidos nisso, né? Então, a escuta cultural, ela parte desse princípio que esse plano só faz sentido se ele fizer sentido para os artistas também. E aí daí a gente tem esse primeiro ato público, digamos assim, né, a escuta cultural. A gente reuniu mais de 450 artistas em 4 dias. A gente meio que dividiu ali para poder conseguir fazer num tempo razoavelmente curto, né? Porque a gente precisava das sequências políticas. No primeiro dia foi engraçado, porque o pessoal falou assim: meu Deus, mas você não tem vontade de fazer xixi, não? Porque a escuta começou às 6h30, terminou 11 horas da noite. Então, assim, foram, sei lá, 5 horas, 4 horas e meia direto ouvindo. O da literatura terminou meia-noite. Foi assim, diretão, porque a gente não quis, por exemplo, limitar a fala, né? Às vezes você vai num evento desse, você tem 3 minutos para falar. Cara, você não consegue fazer um raciocínio, você não consegue falar do que você está sentindo. E a nossa ideia ali não era só ser uma coisa dura, você vai lá e dá uma opinião e acabou. Mas a gente queria captar qual era o sentimento do artista mesmo. Tanto que eu começava a escuta dizendo: olha, não precisa ser chapa branca, pode bater, tá? Pode bater, pode falar mal, pode reclamar, porque o nosso objetivo, de fato, é ouvir, é entender quais são os problemas, quais são as sugestões, quais são os sonhos, né, que os artistas têm. Então eu considero que foi fundamental para nós. Para mim foi uma grande imersão maravilhosa. Foram acho que 20 horas, 20 e poucas horas que a gente tem. A gente fez tudo, eu avisei isso inclusive nas escutas, a gente gravou todas elas, a gente fez a transcrição de todas elas. Então isso virou um grande manual para a gente fez a partir disso um mapa de calor com os assuntos mais falados. A gente tem uma planilha com os assuntos que foram abordados por cada artista, para que isso ajude na nossa calibragem da política pública. Depois disso, a gente fez uma imersão da equipe da FAM para fazer um planejamento estratégico sobre como colocar em prática as sugestões deles e como sanar as angústias que eles trouxeram. Então, a gente já teve um processo de planejamento interno para organizar como incorporar as opiniões
deles no dia a dia da FAM. Então, assim, eu considero esse momento da escuta cultural algo fundamental, assim, para esse novo momento que a gente vai ver esse processo. O WhatsApp está aberto Tá a aberto. todo mundo. Há planos para fazer um outro evento da escuta cultural ou... Tem. Não, a gente tem sim. Uma das coisas que surgiu na escuta cultural, me lembro bem, um rapaz jovem, deve ter uns 21, 22 anos, chamado Dante. Ele é de uma dessas batalhas de rima. Ele falou para mim assim, Micaela, tem uma galera dos meus amigos que não tem condição de vir para cá. Porque não tem dinheiro da passagem, ou porque é muito longe, ou porque trabalha, porque não sei o quê. E a gente entendeu o seguinte: olha, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, mas a gente precisa dar mais à frente mais um passo, que é fazer essa escuta de maneira regionalizada. Então, a nossa ideia é retomar a escuta, mas mais à frente. Antes disso, a gente vai lançar algumas coisas fruto dessa primeira escuta. Aí depois porque a gente precisa entregar também, senão a gente fica só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo e não retorna nada para a sociedade. Então a ideia, assim, é daqui a uns 2 meses mais ou menos a gente voltar com a escuta. Inclusive a gente assumiu um compromisso de nessa volta fazer meio que uma prestação de contas do que já rolou, do que não rolou, como é que a gente está encaminhando as coisas. Então a ideia é ter um retorno mais ou menos daqui a uns 2, 3 meses mais ou menos. Sim, perfeito. E falando mais da sua ideologia de governo, né, muito se fala em enxugar a máquina pública, principalmente na parte cultural. Há planos na FAM para tentar enxugar um pouco os custos? Então, vou eu citar o Gil de novo. A ministra Margarete Menezes é maravilhosa, mas ela mesmo também vive citando Gilberto Gil, que foi um grande ministro nosso também. O Gil falou, eu acho que não sei se foi no discurso de posse ou em algum outro discurso dele, algo que assim, para mim me marcou. Ele dizia que é preciso tirar a cultura do extraordinário. Cultura não é extraordinário. Cultura é ordinária, é do dia a dia. Então, a gente precisa parar de pensar na arte e na cultura como algo periférica, com algo menos importante, né? Do mesmo jeito que você precisa do arroz e feijão para alimentar seu corpo, você precisa da cultura e da arte para alimentar sua alma. A gente teria sobrevivido melhor ou pior sem as lives da pandemia. A pandemia, ela demonstrou claramente, ela esfregou na nossa cara a importância da cultura e da arte, né? Então, eu acho que esse debate do enxugar a máquina pública é um debate, sobretudo na área da cultura e da arte, que consome um percentual tão pequeno do orçamento. Assim, vamos olhar o orçamento. Vamos ver qual é o tamanho da cultura e da arte. É mínimo. Então, a gente enxugar nesse setor é a gente diminuir algo que deveria estar crescendo na minha avaliação. Então, assim, eu não acho que a gente deveria enxugar a máquina pública. Eu acho que a gente deve potencializar a máquina pública, que são coisas diferentes, né? Quando você desburocratiza coisas, você tira custo da máquina pública. Eu consigo fazer mais com menos, entendeu? Quando eu consigo fazer, por exemplo, com que o meu artista se formalize num CNPJ, eu tenho menos encargo para trabalhar, para pagar ele. Então eu gasto menos para pagar o mesmo valor para o artista. Então eu acredito em otimizar, em potencializar, em qualificar a máquina pública. Enxugar, eu acho que é um debate de quem não sabe a importância da cultura e da arte na vida das pessoas. Não é gastar menos, é gastar de forma inteligente, né? Não é gasto, é investimento a cultura. Exatamente. Falando um pouquinho da cidade de Niterói mesmo, a gente tem visto nos últimos anos que é o maior motor da cultura de Niterói, como você mesmo já citou, são os grandes eventos. Está tendo shows que há 10 anos atrás não tinha em Niterói e hoje em dia estão tendo shows na praia, shows até no Caio Martins teve, que não é da prefeitura, do estado, mas ainda assim é de Niterói. Mas a gente sabe que a FAM não promove só isso, não é só o grande show que pega um final de semana. O que mais que a FAM tem tá por trás nesse meio? A gente, inclusive, esse ano tem uma opção de investir muito, muito, muito mais em artistas de pequeno e médio porte do que em grandes shows.
Por que, Micaela, esse plano? Porque a gente vem de um processo de pandemia. Micaela, mas já está em 2024, sim, mas o setor da cultura e da arte foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, esse setor foi um dos setores que foi mais maltratado, mais massacrado, né? Então, eu tenho o artista com uma dificuldade de conseguir retomar, né, o seu estado normal no mercado, né? Então, eu acho que quando a gente investe em artistas de pequeno, médio porte, eu estou, em vez da cidade, obviamente, eu estou fazendo um movimento da economia também. Então, porque o que acontece? Quando eu contrato o artista de pequeno, médio porte, essa grana que ele recebe, ele compra pão na padaria do seu Manuel. É isso. Ele compra no mercado de Niterói, entendeu? Ele compra combustível no posto de Niterói, ele compra na farmácia de Niterói. Então, eu faço com que o recurso que a gente investe naquele artista para ele entregar a força de trabalho dele, porque é isso, né? É um trabalho que ele está fazendo, porque tem muita essa história que acha que artista não tem que receber, né? A gente tem que passar chapéu. Não, assim, você não trabalha passando um chapéu. Eu não trabalho passando um chapéu. Por que o músico, o ator precisa passar chapéu, sabe? Ele pode escolher passar o chapéu porque é o método artístico dele é aquilo. Mas a gente não pode condenar o artista a não ter que receber. Isso é uma loucura. Então, assim, mas quando eu pago esse artista, ele investe na cidade, né? Então, ele movimenta a economia local. E quando eu movimento a economia local, eu tenho mais ISS sendo pago, é mais imposto. Esse dinheiro está voltando para a prefeitura, né? Então, assim, o nosso maior foco esse ano é trabalhar com isso. Terão shows? Claro que terão. Mas a gente, inclusive, já vem dialogando para que esses shows tenham abertura daquele artista de médio porte, para que aquilo entre no portfólio dele e ele ganhe mais projeção, né? Para que a gente tenha composição com artistas menores, para que a gente tenha essa rede que a gente estava falando da economia solidária. Então, assim, eu acho que o show grande ele é legal se ele tiver esses outros elementos. Eu acho que é esse o esforço que a gente está fazendo nesse sentido. Uhum. E para finalizar, eh, o que você já pode dar de spoiler pra gente dos próximos eventos que vão ter em Niterói e as próximas políticas mesmo da FAM, mas priorizar qual não vou nem perguntar qual que vai ser o show do réveillon, mas se você já quiser falar, Ih, eu a não tenho gente nem não vai ideia recusar. ainda. Eu ainda não tenho nem ideia, minha cabeça ainda está no primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, a gente quer fazer algumas coisas. Nesse primeiro semestre, a gente quer garantir um circuito do baile das antigas, nessa lógica de movimentar a economia. A gente quer garantir um circuito do hip hop com essa galera das batalhas de rima. A gente quer voltar com arte na rua, espalhado por todas as cidades, atendendo a toda a classe artística na sua diversidade. A gente quer pensar uma política específica para os sambas, que também são patrimônio da cidade. A gente quer pensar a ressignificação de alguns espaços públicos da cidade. A gente tem dialogado muito com a Secretaria de Assistência Social sobre, por exemplo, aquele espaço da biblioteca, né? A biblioteca que é hoje uma biblioteca municipal, né? Que ela foi municipalizada, que fica no centro da cidade, né? Da Praça da República. É uma praça que a gente acha que precisa ser revitalizada com cultura, e aí a gente tem dialogado muito com a Secretaria de Assistência e com outras secretarias sobre isso. Então, assim, é um desafio nosso a ocupação do espaço urbano com arte. A gente está organizando, né, está construindo aí a várias mãos, várias secretarias, um circuito de festas juninas, que é uma coisa importante da cidade. O pessoal do forró, inclusive, me questionou lá na escuta, falou assim: Micaela, mas precisa organizar esse negócio, porque precisa ter forró, vocês só contratam grupo de forró em época junina. Aí, na época junina, vocês botam um monte de gente de outras artes, vocês precisam organizar isso. Então, a gente tem conversado, inclusive, com a turma do forró. Então, a gente está pensando nisso, a gente está pensando numa política para esse debate de cultura digital e de comunicadores que a gente acha importante. A gente vai ter aí o lançamento de um novo museu na cidade, que esse eu não posso dar esse spoiler, mas vai ter coisa nova aí. A gente deve anunciar ainda esse mês, que vai ser bem legal, é um negócio diferente, bacana. A gente está na organização já nesse momento, né?
nas primeiras fases de organização da Flim, que é um evento muito importante para a cidade. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, a gente ainda não começou a pensar no Réveillon, não. Nosso foco ainda está aqui pelo primeiro semestre, né? Entendi, mas tem muita coisa por vir. Tem, muita coisa. Muita coisa boa. Micaela, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por Imagina. vir até aqui nos nossos estúdios, a Tribuna. A casa está aberta se você quiser voltar para falar de novo, se quiser voltar no mês que vem para falar do show do Réveillon, a gente vai aceitar ainda assim, mas muito obrigado. Imagina, tamo junto. Tamo Precisar. A administração pública precisa sempre caminhar junto da imprensa, para que a gente consiga Exatamente. fazer essa transparência com as pessoas. Então, conta com a gente. Exatamente. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada.